Turma, hoje o que eu quero trazer para vocês é uma estratégia que é o básico para a gente começar a obter realmente o melhor da inteligência artificial, o melhor dos nossos prompts, dos nossos comandos, para que você tenha de fato aquele resultado que você está querendo, né? Porque senão você vai ficar ali, eu peço uma coisa, nossa, mas essa ferramenta é ruim demais, porque toda vez eu peço um negócio, ela traz só um negocinho, é porque você que não sabe pedir. Você tem que saber pedir. E para isso eu vou te explicar aqui hoje as estratégias vencedoras, as estratégias que você precisa para construir um prompt e aí você fica sem depender de modelinhos. Ah, aquele contrato original, aquele contrato por serviço público, um relatório do paciente assim. Não. Você já vai saber construir o seu, né, do jeito que você quer, com o resultado que você pretende, no formato e tom que você quer. Mas para isso você tem que saber essas estratégias. Se você não souber construir, realmente vai continuar recebendo resultados ruins. Então é por isso que hoje eu vou trazer as estratégias da OpenAI e ainda algumas dicas de requisitos para a construção desse prompt. Então se liga aqui porque isso aqui é a base para que você possa depois utilizar em automações e melhorar a sua produtividade. Mas antes, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para você não perder nada, né? E ficar por dentro dessas novidades também de IA. Porque aqui a gente descriptografa o direito, mas também descriptografa tecnologia, software, para que você possa melhorar o seu dia e não fique dependendo aí desses buchichos que a IA vai acabar com a sua profissão. Não, você tá aqui comigo, você vai arrasar. Então vamos, mão à massa. As estratégias para melhorar o resultado do seu ChatGPT você deve sempre considerar. Primeira coisa obrigatória: escrever instruções claras. Você tem que saber pedir. Se você não pede direitinho, realmente o resultado vai sair ali de qualquer jeito. E às vezes até trazendo que não são aqui exatamente aquilo que você pretende. Por exemplo, você quer que ele te explique os conceitos da inteligência artificial, mas não especifica às vezes o contexto, qual é o seu grau de aprendizagem. Vai trazer aquelas informações cheias de letrinhas, cheias de código. Tá na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Tô aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? Ou se você pergunta, por exemplo, quem é o presidente do país? Sem especificar qual é o país, sem especificar o ano, você vai obter um resultado aleatório, né? Então você tem que dar as instruções claras para que você obtenha o melhor resultado. Afinal, é assim que a gente faz na vida, não é mesmo? Se eu quero um copo d'água, né, e eu vou pedir, né, para alguém me trazer ou para mim, né, enfim, como se eu tivesse alguma situação que fizesse isso. Tem como pegar um cafezinho para mim, por favor? Mas enfim, se eu pedisse a água, eu vou especificar se eu quero a água gelada, se eu quero a água natural, se eu quero a água mais morna. Ou se eu vou querer num copo grande, num copo pequeno, muito ou pouco, ou com pedra de gelo. Então na vida, a gente está acostumado a dar as instruções e a gente sabe que se a gente não dá por exemplo, não tem uma boa comunicação com a equipe, obviamente também a equipe também não vai entregar o melhor que ela pode. Então, se você não orienta seu colaborador, seu colega, obviamente que você depois não pode reclamar que a informação veio inadequada. E é por isso que a gente aprende a construir um prompt, para gente já poder sair com esse problema resolvido. Por exemplo, aqui algumas situações. O cara pergunta, como faço para adicionar números no Excel? Que números? Aonde? Qual que é o modelo da tabela? Aí como é que é uma opção melhor? Como faço para somar uma linha de valores em dólar no Excel? Quero fazer isso automaticamente para uma planilha inteira de linhas com todos os totais terminando à direita em uma coluna chamada total. O exemplo do presidente. Quem é o presidente? De que país? De que ano? Então, com que frequência são realizadas as eleições? Escreva o código para calcular a sequência de Fibonacci. Escreva uma função TypeScript para calcular eficientemente a sequência de Fibonacci. Comente o código generosamente para explicar o que cada parte faz e por que está escrito dessa forma. Resuma as notas da reunião.
Ah, esse software aqui de IA é horrível, porque ele fala que transcreve e dá as notas da reunião, mas traz sempre errado aqui. Não, vamos lá. Se ele já... tem softwares específicos que vão trazer essa informação já mastigadinha. Por quê? Porque eles fizeram o dever de casa. Eles fizeram um prompt certo. Então aqui o que nós vamos fazer é justamente melhorar. Eu quero as notas da reunião em um único parágrafo. Em seguida, escrevo uma lista de markdown, seja negrito, itálico e tal, para deixar bem bonitinho. E cada um dos seus pontos-chave. Por fim, liste os próximos passos ou itens de ação sugerido pelos palestrantes, se houver. Assim, é um prompt melhor. Outra dica importante, forneça texto de referência. Se eu peço para buscar, por exemplo, que crie uma newsletter, é importante que eu dê um exemplo de qual é o tipo de newsletter que eu gosto. Ou, por exemplo, fazer um link de referência a conteúdos que eu considero que o GPT deve observar na hora de me entregar determinado resultado. Dê tempo ao modelo para pensar. Como? Rafael, mas que coisa esquisita, né? Vou pedir tempo pro modelo, vou pedir pro computador tempo. Isso é fundamental. Por quê? Quando você dá um tempo, né? Diga assim, tenha tempo para pensar. Não é basicamente isso. Mas você permite que faça uma correção e os resultados sejam mais assertivos. Por exemplo, se você simplesmente pede para determinar se uma solução do aluno está correta ou não, quando você dá o problema, o que o sistema, o assistente vai responder? A solução do aluno está correta. Afinal de contas, o que foi pedido, se está correto ou não. Assertivo. É isso que você pediu, é isso que você vai receber. Agora, olha só a diferença. Bom, eu quero que primeiro elabore sua própria solução para o problema. Depois que você elaborar, você vai comparar a solução com a sua solução com a solução do aluno. E avalie, aí sim, se a solução do aluno está correta ou não. Não decida se a solução do aluno está correta até que você mesmo tenha resolvido o problema. E aí você dá o mesmo problema e a resposta do assistente é completamente diferente, mais detalhada. E outra, você garante também, né? Mas você melhora a qualidade da resposta. Geralmente eu faço muito assim de pedir para que antes de me responder, revise o conteúdo por mais 2 vezes para ver se de fato não deixou escapar nada. É um prompt legal para você utilizar. Mas basicamente a construção do prompt ela precisa desses 3 requisitos, tá? Se você não tiver todos, obviamente nem sempre você vai precisar de todos, ou nem sempre você tem um tempo, e aí é por isso que você depois vai assistir o vídeo sobre GPTs personalizados, porque você vai entender como que você já pode ter um prompt que já fique ali gravado nesse GPT personalizado. Sei que não é só para isso que serve, mas... poxa, é uma baita utilização que você dá ao seu chat GPT. Então você precisa que tenha um personagem descrito. O que é um personagem? É a característica. Você já viu aqueles prompts que começam? Atue como um assessor jurídico. Isso, atue como uma secretária executiva de uma diretoria. Aí você dá o contexto, né? Qual que é o contexto? Bom, que trabalhe no escritório de advocacia, especializado na área de direito digital, e aí eu vou dar a tarefa. Você tem que apresentar uma relação diária das prioridades da agenda do dia. Classifique essas prioridades com, por exemplo, a matriz de Eisenhower. Né? E aí você vai definir se pode ser delegado. Legal, isso aqui é uma coisa bacana pra gente gravar, hein? E você dá exemplo. Como é que você dá o exemplo? Olha, eu quero uma resposta assim: prezado senhor Rafael, hoje você tem essas e essas as tarefas, essas aqui pode ser delegada, aqui eu sugiro que passe pra fulano e pra ciclano, tal. Olha que legal, você deu um exemplo. E você também dá um formato. Olha, eu quero que você traga essa resposta visualmente elegante, pode usar emojis, etc. Ou coloque com bullet points, né, com uma lista ali de palavras-chave. E por fim, você dá o tom. O que é o tom? Olha, eu quero que você seja um tom formal, mas que também seja de certa forma criativo, um pouco engraçado, né? Olha só como é que vamos brincar aqui de construir um prompt desta forma. Personagem, nós vamos criar aqui o detetive Durval. É um detetive, olha só o personagem, ou seja, qual que é a função? Ele é um detetive, né? E que ele é atrapalhado, mas ele é dedicado, né? Ele fala com entusiasmo, né? Isso aqui é importantíssimo, o entusiasmo da fala vai mudar completamente a resposta do seu
do seu GPT. E use exclamações como elementar, meu caro. Olha, que chique. E aí vamos para o contexto. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu peguei aqui primeiro o personagem, tô só separando aquele parágrafo grandão para você entender o que é ao final a construção. Então eu dei o personagem, agora estou dando o contexto. Ele precisa investigar um texto sobre mudanças climáticas no qual estudos mostram o derretimento de geleiras e eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes para fornecer um resumo conciso dos principais pontos, como se estivesse relatando suas descobertas numa investigação. Olha só. E aí você dá a tarefa. Diga pá. Pá. Diga pai. Porque até então eu falei o que ele é e qual que é o contexto. Se você não executar a tarefa, ele vai falar, sim, posso te ajudar. E pronto, não vai acontecer mais nada. Então agora eu vou dar a tarefa. A sua tarefa consiste em gerar um relatório investigativo em até 5 parágrafos. E aí você dá o exemplo, então, da resposta esperada, né? Novos estudos mostram que o aumento de temperatura global está acelerando o derretimento de geleiras. Ih, meu Deus, agora vai ter um monte de comentário aqui, hein, gente? Não, pelo amor de Deus, que é um exemplo fictício. Não vamos ficar discutindo aqui se tem ou não, viu? O clima, aquecimento ou não. Mas enfim, eu tô pedindo pro detetive nos ajudar com essa missão bastante polêmica, né? Imagine só. Então eu quero o formato. Como é que é o formato? Ele vai fazer uma redação? Ele vai escrever um e-book? O que ele vai fazer? Eu quero que me traga um hambúrguer. Eu quero que me traga um hambúrguer. Né, ele vai trazer o formato que eu determinar, que são 5 parágrafos, usando uma linguagem de um relatório investigativo e listando as evidências encontradas, cada ponto em um bullet, né? Aquela bolinha ali que você vai colocando. Evitar tecnicismos desnecessários. Usei esse tipo de formato lá no relatório para clientes. E o tom, por fim você coloca o tom bem-humorado, leve, com expressões de surpresas típicas de um detetive. Então vamos ver como é que se saiu o nosso detetive Durval. Então vamos lá, olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele prompt inteiro e vou colocar aqui descrevendo. Então eu tenho aqui quem é, né? Então eu vou colocar aqui, você atuará como o detetive Durval. Ele é um detetive atrapalhado, mas muito dedicado, que fala com entusiasmo, enfim, toda aquela história que você vê. E aí vamos ver o que ele faz. Então tá aqui, né, o relatório investigativo do nosso detetive Durval, né, apresentando sobre as mudanças climáticas. Agora, será que isso mesmo faz diferença ter um prompt? Vamos ver. Vou criar agora aqui, só pedir, elabore um relatório, o aquecimento global. Olha só, ainda vou aqui para facilitar um pouquinho, vou facilitar assim, para pelo menos não vir uma coisa muito estapafúrdia, eu vou colocar em 5 parágrafos, em no máximo 5 parágrafos. Então vamos lá ver o que vai vir de resultado. Olha só, veio uma questão, está vindo um relatório muito mais formal, né? Não tem aquele tom que foi orientado, não tem aquela característica ali de pistas de investigação, etc. Ou seja, como o prompt ele vai conduzir esse relatório de uma forma assertiva. Se eu quiser, por exemplo, ir lá naquele nosso investigador e mudar um pouco, por exemplo, acrescentar as fontes, onde que ele achou aquelas pistas, eu também posso fazer adicionando já no prompt. E aí, a dica de ouro. Se você não tem, não quer toda hora ficar criando prompts, você vai criar um GPT personalizado. E para isso eu peço para você, então, vir aqui também, que no canal já tem um vídeo sobre isso. Então tá sensacional. E faça, por favor, a gentileza, compartilhe, se inscreva, ativa a notificação e o melhor, por favor, né? Coloque seu comentário, sugira aqui novos vídeos, porque nós vamos falar sempre de IA, mas de uma forma prática, para que você utilize no seu dia a dia, né? Chega de usar o ChatGPT sem saber para quê. E outra coisa, gente, sempre defina o objetivo. Qual é o objetivo que você quer com aquela ferramenta? Se você não souber qual o problema que ela vai resolver, não adianta ter a ferramenta de IA, porque você vai ficar ali atirando para todo lado sem saber o que fazer de fato com ela, e acaba sendo um desperdício de tecnologia e do seu tempo. Então, inscreva-se,
Um abraço e até o próximo.